noite, queridos. Mais uma vez, Shabbat Shalom a todos. Nós tivemos um problema aqui na nossa transmissão, né? Eu não sei, como eu tenho falado, eu não sou expert nisso, não sei bem como resolver alguns problemas assim. Então, nós resolvemos gravar e transmitir um pouco mais tarde aí, né, para vocês, essa celebração, esse culto online. Eu vou novamente ler o texto que eu tinha lido, em Salmo 119, do versículo 129 ao 132, e esse texto, ele diz muito com a palavra que nós vamos pregar daqui a pouquinho, tá bom? Diz assim: a tua instrução é maravilhosa e por isso eu a sigo. Tuas palavras são uma porta que leva à luz, dando entendimento aos simples. Minha boca é uma ampla abertura enquanto eu suspiro de desejos por tuas leis. Volta-te para mim e mostra-me o teu favor em cumprimento a teu julgamento por aqueles que amam ao teu nome. Realmente uma poesia linda ao Senhor, escrita, né, no Salmo 119. Quero convidar você a orar comigo. Vamos iniciar esse culto então, pedindo a presença de Deus. Afinal de contas, esse culto é para a glória e honra do Senhor. Feche teus olhos, ore comigo. Pai eterno, nós queremos agradecer ao Senhor por esse culto, queremos agradecer por estarmos reunidos, juntos, como uma família. Não estamos todos juntos, reunidos, ó Deus, no mesmo lugar, cada um está nas suas casas nesse momento, mas ao mesmo tempo nós somos uma família que te louva, que te adora, que tem prazer na tua presença, e nós queremos pedir, venha para a nossa casa, venha para o nosso lar, aceita a adoração, o louvor, a honra que nós queremos te dar, e que nessa noite teus ouvidos estejam atentos à nossa oração, ao nosso louvor, ao nosso clamor, e que o Senhor fale conosco na mensagem, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, esteja presente conosco, nós te convidamos. Amém e amém. Agora eu passo para o Chandler e para a Bruna, que vão ministrar a adoração. Adore a Deus conosco também. Deus te abençoe. Glória a Deus. Shabbat Shalom, né? O Espírito Santo, ele é presente, amém? Aqui na sua casa. E a gente não podemos estar aí nesse momento, né? Junto com vocês, junto no seu lar, com sua família, mas ele sim pode, o Espírito Santo, né? Você pode até sentir ouvir a voz do Espírito Santo, sentir até o rugido do leão. E o leão da tribo de Judá, ele está no seu lar, ele está na sua família, ele está guerreando por você, ele está lutando por você, ele está presente. Então vamos adorar, deixa o Espírito Santo derramar no seu coração a presença dele, a glória dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Me aproximo do teu fogo, eu quero queimar, queimar, queimar e te ouvir chamar o meu nome e me apaixonar sem me vergonhar. Viverei pra tua glória, Senhor. Que o leão ruja, não quero ser domado, eu quero me abandonar aos teus pés. Que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Que o leão ruja, não quero ser domado, eu quero me abandonar aos seus pés. Que eu seja livre, ouça minha voz.
Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Aleluia. Glória a Deus. Me aproximo do teu fogo. Quero queimar, queimar, queimar e te ouvir chamar o meu nome e me apaixonar sem me vergonhar. Viverei pra tua glória, Senhor. Que o leão ruja, não quero ser domado, eu quero me abandonar aos seus pés. Que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. E que o leão ruja, não quero ser domado, eu quero me abandonar aos seus pés. Que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Como águas profundas, tu esperas por mim. Teu Espírito me chama e eu vou, como águas profundas, tu esperas por mim. Teu Espírito me chama e eu vou, que o leão ruja, não quero ser domado, eu quero me abandonar aos seus pés. Que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Aleluia. Eu quero viver só pra ti, Jesus. Nós queremos a tua presença, ó Pai. Como aquela mulher, ó Pai, que não se importou, com suas lágrimas limpou os pés de Jesus e com seus cabelos enxugou, deu honra a Jesus, reconheceu que Ele era o Mestre e reconheceu os seus pecados. Aleluia, Jesus. Nós queremos a tua presença, ó Pai, a tua glória, Jesus. Meu perfume, minhas lágrimas.
os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Jesus, a ti, Jesus, Nome mais lindo, nome mais puro, a Jesus. nossa adoração a ti, a nossa adoração a ti, a nossa adoração A ti, Jesus. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, sim. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais pra mim. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Oh, então eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos seus pés, Senhor, aos pés do meu amado. Meu sacrifício a ti, Eu quebro meu vaso aos seus a ti, mestre. aos pés do meu amado. Meu amado é meu e eu sou dele. Ele é meu e eu sou dele. Jesus, Jesus. Aleluia. Te amamos, Jesus. Queremos a tua presença. Amém. Glória a Deus. Receba a palavra agora. Abre o seu coração. Deixe o Espírito Santo te mover, te tocar, né, nessa noite. Abre para Ele em nome de Jesus. Deixa Ele mover e te tocar nessa noite. Aleluia. Mais uma vez, Shabbat Shalom a todos. Nós estamos, para você que chegou agora, né?
nós estamos transmitindo o culto nesse horário, porque nós tivemos um problema de transmissão no horário normal, no horário habitual do culto. Mas louvado seja Deus, em todas as coisas, Deus é soberano, né? Deus está no comando e no controle de tudo. Bom, queridos, eu quero compartilhar rapidamente com você o estudo dessa noite, a mensagem dessa noite. Nós temos estudado a Torá, nós temos estudado toda sexta-feira, todo Shabat, nós estudamos um trecho chamado de Parashá, uma porção, e a porção dessa semana, a Parashá dessa semana, é chamada de Re'ê, no hebraico, veja ou vejam. E eu quero compartilhar com você sobre o poder da escolha, o poder da escolha. Interessante quando nós paramos para pensar um pouquinho nisso. Todos nós temos a liberdade de escolher coisas na nossa vida. Todos nós. Isso é algo fascinante que Deus nos deu, aquilo que as pessoas chamam de livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher o que nós queremos. Porém, nós temos que notar também o seguinte, que todas as escolhas que nós fazemos, a vida é feita assim, né, de escolhas, mas todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida vão trazer consequências, boas ou ruins, depende muito da escolha que nós fazemos. Mas como é maravilhoso quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos Deus nos orientando a respeito das escolhas que nós temos que fazer. E aí entra aquilo que Ele nos deu, que é o livre-arbítrio. Ele nos orienta o caminho, Ele nos diz o que nós devemos fazer, mas Ele não nos impede se nós fizermos coisas erradas e, consequentemente, nós vamos ter também consequências a respeito disso. Quero compartilhar um pouquinho disso com você, que você ouça, que você medite nisso. Essa transmissão ela vai ficar gravada, volte a ouvir outras vezes, tá bom? Essa mensagem, para que ela sirva de meditação para você, para que você possa realmente não só ouvir hoje, mas meditar nos demais dias e com isso aprender algo tremendo para a sua vida. Livro de Deuteronômio, no hebraico Devarim, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, 27, tá bom? E 28, Deuteronômio, capítulo 11, 26, 27 e 28, diz assim: veja ou vejam, hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Numa tradução mais ao pé da letra, diz assim: veja, eu dou perante vocês hoje a bênção e maldição. Continuando, a bênção, se vocês derem ouvidos às mitzvot, ou às leis do Senhor seu Deus, que eu entrego hoje a vocês. E a maldição, se vocês não ouvirem as leis ou as ordenanças do Senhor seu Deus, e se desviarem do caminho que eu ordeno hoje, e seguirem outros deuses desconhecidos por vocês. Então eu vou repetir aqui: veja, eu dou perante vocês hoje a bênção e a maldição. A bênção, se vocês derem ouvidos às leis do Senhor seu Deus, que eu entrego hoje a vocês. E a maldição, se vocês não ouvirem as leis do Senhor seu Deus, e vocês se desviarem do caminho que eu ordeno hoje para vocês seguirem, e vocês acabarem seguindo outros deuses desconhecidos. Bom, queridos, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é a respeito de Deus nos chamar a atenção para ver. Deus nos chamar a atenção para ver, observar.
palavra reê no hebraico, veja, veja. Deus chama a minha atenção e a sua para nós vermos, mas vermos o quê? Observarmos o quê? Primeira coisa, Deus nos chama a atenção para termos uma visão do caminho certo, para enxergar o caminho certo. Ele quer que nós enxerguemos tanto a bênção quanto a maldição. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daí já, tá bom? Ele quer que nós vejamos. Ele fala, veja, observe, preste atenção nisso. Veja isso hoje, veja. Deus quer que eu e você tenhamos os nossos olhos abertos para ver. Para ninguém falar que Deus é injusto, para ninguém falar que Deus não é bom. Hein? Muitas vezes as pessoas falam, Deus não é bom, Deus é injusto, porque acontecem coisas e jogam, na verdade, a culpa nas costas de Deus. Mas quando se analisa, nós vamos ver que a pessoa, ela traz consequência para a vida dela, por causa dos caminhos errados que ela trilha, que ela segue, né? Então Deus fala assim, olha, para nós observarmos, Ele fala, veja. Então ninguém pode falar que Deus é culpado, porque Ele mandou ver, Ele mandou nós observarmos primeiro, ok? Outra coisa que eu percebo aqui, que Ele dá uma ordem para todo o povo, vejam, vejam, eu coloco diante de vocês, eu dou perante vocês, eu dou perante vocês, está no plural. Então, essa palavra, ela não está voltada apenas para um grupo de pessoas, mas ela está voltada para todas as pessoas. Ele diz, eu coloco diante de vocês, bênção e maldição, é para todos, ou seja, não tem exceção, não tem exceção. Não tem exceção, a palavra ela está escrita, ela é para todas. Eu creio que quando Deus fala isso, Ele não fala só para o povo de Israel, mas Ele fala para o mundo inteiro, Ele fala para todas as pessoas. E uma outra coisa, todos são chamados a ver, todos são chamados a observar. Todas as pessoas também são responsáveis. Ou seja, uma vez que Ele manda que todos olhem, que todos observem, todos nós somos responsáveis. Não adianta querermos dizer, eu não sabia, eu não observei, eu não vi, porque Ele está nos chamando a atenção, ok? Aí fica a pergunta, então, o que Deus queria que o povo observasse? O que Deus deseja que eu e você observemos? Primeiro, eu já falei, né? Que Deus queria que o povo visse, que o povo observasse, que Ele estava colocando bênção e maldição diante delas. E a primeira coisa que Deus fala, Ele fala assim, eu dou. Ele queria então que nós observássemos, Ele deseja que eu e você observemos que Ele deu algo. Ele deu. O que Ele deu? Bênção e maldição. Ele falou, eu dou, eu estou colocando isso diante de vocês. E Ele disse assim, eu dou hoje. Ou seja, é algo que Deus estava dando para o povo, até mesmo muito antes deles entrarem na terra prometida. Até muito antes deles tomarem posse das promessas que Ele tinha. Deus já colocou isso lá no passado. E Ele diz assim, eu coloco hoje, eu dou hoje para vocês. Observem isso, vejam isso, percebam isso. E eu dou para vocês bênção e maldição. Eu sempre falo que bênção, né? O sentido de bênção é dar autoridade para alguém para que essa pessoa prospere. As pessoas têm uma visão errada de prosperidade, acham que prosperidade é riqueza, que uma pessoa que é rica, ela é próspera, e que uma pessoa que não é rica, não é próspera. Não necessariamente. Prosperidade não é simplesmente riqueza. Uma pessoa, ela pode não ser rica, mas ela pode ser próspera. Ela pode colocar a mão em muitas coisas para fazer e ela ser abençoada naquilo. Então, Deus estava falando, eu quero que vocês prestem atenção. Eu estou dando para vocês hoje bênção e maldição. Ou seja, eu estou colocando diante de vocês a oportunidade de vocês
serem prósperos em tudo que vocês fazem. Vocês têm diante de vocês a oportunidade de serem abençoados, ou seja, vocês terem autoridade para tudo que vocês fizerem, vocês serem abençoados por mim. E aí, Deus então coloca algumas regras, Deus coloca algumas coisas que nós precisamos observar, ok? Ele diz assim, vou repetir o texto lá: a bênção se vocês derem ouvidos às leis do Senhor, e a maldição se vocês não ouvirem as leis e vocês se desviarem do caminho que eu estou propondo. Ou seja, Deus não apenas queria que eles ouvissem, mas que eles praticassem. Então Deus estava falando: olha, eu coloco diante de vocês bênção e maldição. Bênção se vocês ouvirem e praticarem, colocarem em prática tudo aquilo que a minha palavra ensina, e maldição se vocês não fizerem. Portanto, queridos, nós temos o que aqui? Nós temos uma escolha. Deus coloca diante de nós a questão da escolha. Deus nos dá a oportunidade de escolher. Ninguém pode falar que Deus é mau, ninguém pode falar que Deus é injusto, se Ele dá a oportunidade de escolha para todas as pessoas. São as pessoas, somos todos nós, que escolhemos o resultado que nós queremos para a nossa vida. Somos nós que escolhemos se vamos querer ser abençoados ou se vamos querer ser amaldiçoados. Para ser abençoados, o que precisamos fazer? Dar ouvidos às leis, dar ouvidos às palavras de Deus e cumprir, colocar em prática, obedecer com gosto, com amor, com carinho. Porém, se não fizermos, se nós rejeitarmos obedecer a palavra de Deus, Deus já deixou claro que maldição virá. Ou seja, aquilo que nós fizermos não será próspero, não teremos prosperidade em absolutamente nada. Ou seja, nós temos a liberdade de escolha. E alguém escreveu ou falou que nós somos reféns das nossas escolhas, porque aquilo que nós escolhemos é aquilo que nós vamos viver e é aquilo que nós vamos também colher no futuro, ok? Então isso é muito importante. Deus nos dá essa oportunidade de fazer uma escolha. Escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, entre o que é mal e entre aquilo que é bom. Deus nos dá essa oportunidade, você tem essa liberdade, para você ter uma ideia como Deus é bom. Ele não te obriga, Ele põe diante de você, e olha que coisa magnífica, eu sempre falo isso, Deus ainda, Ele nos incentiva, faça o certo, faça o que é bom. Ele ainda nos aponta o caminho. Olha, você quer que a tua vida prospere, você quer ser abençoado em tudo, então está diante de vocês, escolham a bênção, cumpram a minha palavra, e vocês vão ter sucesso, vocês vão ter bênção na tua vida, ok? Precisamos entender que as nossas escolhas, então, elas trazem bênção ou trazem maldição. As nossas escolhas de obedecer vai trazer bênção, ou a desobediência vai trazer maldição. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui, isso não é uma crítica a nenhuma igreja, não é uma crítica a nenhum pastor, mas é uma realidade que eu preciso pregar, é algo que eu preciso falar. Eu vejo muitos pregadores somente falando da bênção. Eu vejo muitos pregadores fazendo uma menção tremenda. Olha, você vai ser abençoado, você será abençoado, e vamos fazer essa campanha, e Deus vai abençoar, e Deus vai abençoar. Queridos, nesse texto, Deus demonstra que a bênção, ela é condicional. Não adianta eu falar para uma pessoa que ela vai ser abençoada. Eu digo isso porque eu também já vivi, eu já fiz isso.
Muito tempo atrás, quando eu não tinha discernimento disso, né? Nós fazíamos uma campanha na igreja, às vezes falava, olha, você vai ser abençoado por Deus. Só que a gente não pregava para a pessoa, olha, para você ser abençoado, você tem que escolher fazer a vontade de Deus. Para você ser abençoado, você tem que cumprir a palavra, cumprir as coisas que Deus nos manda cumprir. Então, uma pessoa, quando ela só ouve que ela vai ser abençoada, 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 às vezes ela está vivendo uma vida totalmente errada, e ela acredita que ela vai ser abençoada. Ela sai da igreja, aliás, ela sai do culto, e ela vai viver a vida dela fazendo tudo que está errado, e ela fala, não, eu sou abençoado por Deus. Abençoado no quê? A bênção está condicionada à obediência da palavra, e ninguém pode contestar isso, porque Deus falou isso. Deus colocou isso, ok, amados? Então isso é importante. Eu quero lembrar também de algo que Jesus falou aqui. Jesus, uma certa vez, ele pregando, ele disse assim, olha, existem dois caminhos. Um caminho é muito largo, é muito espaçoso, e são muitas pessoas que vão por esse caminho. Mas existe um outro caminho, que é um caminho estreito, apertado, difícil. São poucos os que entram por esse caminho, mas esse caminho estreito, apertado, difícil, é o que conduz para a vida eterna. Ele disse, existem duas portas, uma porta larga, espaçosa, são muitos os que passam por ela, é tudo fácil, é tudo tranquilo, né? Mas ele disse, só que essa porta larga, esse caminho largo conduz à perdição. Agora existe uma porta estreita, a porta é estreita, estreito é o caminho, é apertado, e são poucos os que entram por ela. Mas essa porta, esse caminho conduz à vida eterna. Então, queridos, nós precisamos entender o seguinte, não adianta nós querermos seguir a maioria, né? Não adianta seguir a maioria, nós temos que entender o que a palavra diz. A palavra diz, olha, para ser abençoado, nós temos que cumprir a palavra do Senhor. Deus está mandando. Se fizermos isso, seremos abençoados. Se rejeitarmos, estaremos rejeitando a bênção. E Ele nos dá essa liberdade de escolha, para vocês verem como Deus é maravilhoso. Bom, uma outra coisa interessante aqui, eu quero ir para o versículo 29. Diz assim, quando o Senhor seu Deus os trouxer à terra que vocês estão entrando a fim de tomar posse dela, coloquem uma bênção sobre o monte Gerizim e uma maldição sobre o monte Eival. Ou seja, a bênção e a maldição, elas deveriam ser declaradas. Deus mandou que a bênção fosse declarada, e quando nós vamos lá para o final de Deuteronômio, nós vemos uma lista de bênçãos, e também vemos uma lista de maldições, e Deus determinou que essa bênção, que essa maldição fosse declarada. Então, o que acontece? Deus, Ele não só nos ensina, não só nos mostra o caminho, não só nos manda ver o caminho que Ele quer que nós sigamos, mas Ele também mostra a bênção e mostra a maldição. Ele mostra a consequência que pode vir se nós formos obedientes, mas Ele também mostra as consequências que virão se nós formos desobedientes. Eu não vou entrar em todos os detalhes por questão de tempo hoje, tá bom? Não mesmo. Mas Deus, Ele declara, Ele falou, olha, que a bênção seja declarada diante desses montes. Ou seja, isso serviria como testemunho. A palavra seria falada, Ele não apenas disse que haveria bênção e maldição, mas Ele mandou declarar tanto a bênção quanto a maldição, para que ninguém pudesse dizer, eu não sabia. E quando a palavra de Deus ela é declarada, ela não se volta atrás. Deus deixa muito claro isso na sua palavra, que a palavra dele não volta atrás. E Ele não recua nas coisas que Ele fala, Ele não revoga as coisas que Ele fala. Então, isso serve como testemunho de que a palavra, ela é verdadeira. Tem mais duas coisas bem rápidas que eu quero compartilhar com você, tá bom? Uma é a respeito
do reino, que o reino é regido por leis. Um reino é regido por leis, um governo é regido por leis. No nosso país, por exemplo, nós temos um sistema de governo e o que rege, temos uma Constituição, temos leis, temos regras, temos ordenanças, temos normas, e é isso que normatiza, é isso que determina o que é certo e o que é errado no nosso país. Ou seja, o nosso país é regido por leis, um reino é regido por leis. Então é de se esperar que o reino de Deus seja regido por leis. Deus deseja que aqui na terra seja como é no céu. Então Deus determinou leis, Deus determinou ordenanças. E no capítulo 12, que é a continuação dessa paraxá, dessa porção, capítulo 12, versículo 1, diz assim: aqui estão as leis, as regras que vocês devem guardar e obedecer na terra que o Senhor seu Deus, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como propriedade, enquanto vocês viverem sobre a face da terra. Então, olha só, eu não vou citar todas as leis, são 613 leis, ordenanças, que Deus determina na sua palavra. Mas veja bem, ele fala, estas são. E ele começa a citar as leis, ele começa a dizer o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E isso é tremendo, queridos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque ele diz assim, que nós devemos viver isso sobre a terra, devemos viver isso enquanto nós vivermos. Devemos viver, devemos praticar. A palavra de Deus, ela não está aí como enfeite, a palavra de Deus não está aí como algo que é retrógrado, como algo que já passou. É muito triste nós vermos governos, nós vemos leis sendo criadas em alguns países, leis que vão contra a palavra de Deus. E nós precisamos entender que Deus quer que nós vivamos as leis que Ele determinou, ok? No versículo 2, do capítulo 12 até o versículo 4, ele diz assim: destruam todos os lugares onde as nações desalojadas por vocês serviram aos seus deuses, quer no alto das montanhas, quer nas colinas, quer sobre alguma árvore frondosa, quebrem os altares, façam as colunas em pedaço, queimem os postes sagrados por completo e eliminem as imagens de escultura dos seus deuses. Queridos, olha só, para um pouquinho, não vai pensar que eu estou falando aqui, que é para você sair quebrando aí tudo que é imagem, tudo que é idolatria. Pelo amor de Deus, não é nada disso que eu estou falando. Deus determinou isso aqui? Sim, determinou, ok? Só que veja bem, Deus estava constituindo um reino, onde o povo de Israel seria o reino, e aonde seria regido por suas leis, onde Deus não admitia nenhum outro Deus, nada que fosse ídolo, ok? Diferente do nosso sistema de governo. Vivemos num país democrático, que entende que todas as pessoas são livres para escolherem a quem eles devem seguir, o que deve fazer, a religião que cada um deve praticar, e a nossa Constituição preza pelo quê? Por essa liberdade. Uma liberdade que Deus também dá. Mas veja bem, lá Deus determinou que fosse quebrado essas coisas. Por quê? Porque era Deus que estaria governando toda a nação, e a nação seria regida por suas leis. Hoje, no nosso país, nós temos uma lei, nós temos regras, ok? Um país onde todas as pessoas podem servir aos deuses que cada um desejar, o que cada um quiser fazer. E cabe a nós, então, respeitar o direito de cada um. Então, eu não estou falando para ninguém sair quebrando absolutamente nada por aí. Mas existe algo que você que fala que é servo de Deus, existe algo que você que fala que é filho de Deus, que ama a Deus, que serve a Deus, ok? Você que reconhece a Deus como Deus no céu e na terra, existe algo que você tem que fazer. Você tem que quebrar do seu coração tudo que for idolatria. Queridos, por que Deus sempre foi contra a idolatria? Por que Deus sempre foi contra
o povo adorar outros deuses. Eu já expliquei aqui que idolatria não é apenas uma imagem, ok? Idolatria é tudo que o homem coloca em primeiro lugar no seu coração. Eu já falei isso. Pode ser um carro, pode ser dinheiro, pode ser a esposa, o namorado, a namorada, pode ser o que for, tá bom? Se torna um Deus para a vida dessa pessoa. O time de futebol, quantas pessoas vivem para o time, matam pelo time, morrem pelo time, é idolatria, ok? Então veja bem, nós temos que quebrar esses altares do nosso coração. Só a Deus nós servimos, só a Deus nós temos que amar. Só a Deus, porque Ele não aceita. E quando uma pessoa resolve adorar outros deuses além de Deus, a pessoa fala, eu amo ao Senhor, mas eu tenho outros deuses. É a mesma coisa que a pessoa olhar para Deus e falar, olha Senhor, o Senhor é insuficiente para mim. O Senhor, vou repetir, quando uma pessoa resolve ter outros deuses, é como se ela olhasse para Deus e falasse, olha Senhor, eu preciso ter outros deuses, eu preciso adorar a outros, porque o Senhor é insuficiente na minha vida. O Senhor não me satisfaz, o Senhor não me completa. Então eu preciso de outros deuses, eu preciso de outras coisas que venham satisfazer a minha alma. Mas eu quero dizer para você que fala que Deus é o teu Deus, para você que fala que crê no Senhor, que Deus é o Deus do céu e da terra e que só existe Ele, ok? Para você que crê assim, entenda uma coisa, você tem livre acesso a Deus, você não depende de absolutamente nada para ir até a presença do Pai. Por quê? Na carta aos judeus messiânicos, na carta aos hebreus, o escritor da carta, alguns acham que foi o apóstolo Paulo, outros acham que foi Lucas, mas o fato é que o escritor da carta, ele diz assim, que hoje nós temos liberdade para entrar na presença de Deus, no santuário de Deus, nós temos liberdade para chegar até a presença de Deus e entrarmos pelas portas. Por quê? Qual a razão? O porquê nós temos essa liberdade? Porque Jesus nos abriu um caminho através do seu sacrifício na cruz do Calvário e através dele nós temos acesso a Deus. Você não depende de outros deuses, você não precisa adorar outros deuses, você não precisa colocar nada no lugar de Deus, ok, queridos? Por quê? Porque Ele é suficiente para a tua vida e Ele quer ter comunhão direta com você. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Eu quero orar com você agora, tá bom? Eu quero orar com você. Fecha os seus olhos um pouquinho. Senhor Deus, que essa palavra ela continue a falar no nosso coração e que nós sejamos pessoas assim, que nós enxerguemos as bênçãos e as maldições, que nós enxerguemos as consequências das bênçãos que o Senhor tem para nós e também das maldições, caso nós não queiramos servir ao Senhor. Mas eu te agradeço porque o Senhor nos dá liberdade. O Senhor nos dá liberdade de escolha para escolhermos aquilo que nós devemos fazer, o caminho que nós devemos seguir, mas o Senhor nos orienta, nos dizendo, siga por esse caminho e você será abençoado. Que nós tenhamos, ó Deus, determinação, força para vivermos a Tua palavra, porque pertencemos ao Teu reino e enquanto vivermos na terra, devemos fazer de tudo para cumprir a Tua palavra, para cumprir as Tuas leis e para termos apenas o Senhor como Rei dos Reis e Senhor do Senhor nas nossas vidas. Amém e amém. Queridos, nesse Shabat, quero fazer uma oração especial, como sempre nós fazemos. Uma celebração de Shabat, ela é bem diferente, não é? Uma celebração de Shabat nas casas, as pessoas fazem um jantar, comem alguma coisa junto com a sua família, todos reunidos à mesa, e o pai libera a bênção sobre os filhos, abençoa a sua casa, né? Aqui nós estamos fazendo uma celebração, um culto de Shabat, e no culto de Shabat eu gosto de fazer isso, eu gosto de abençoar nossa casa e nossa família. É um momento especial para você que está em casa, abençoar a sua família também. E nessa oração eu vou pedir a bênção para todas as pessoas que estão vivendo momentos tão complicados, tão difíceis agora, né? Com a questão do Covid, muitas pessoas aí infectadas, algumas se recuperando, outras internadas, outros que perderam familiares.
dívidas amontoando aí por questão de muitos terem perdido o emprego, enfim, uma série de coisas que só Deus para cuidar de nós, só Deus para nos abençoar. Então eu convido você a orar conosco, tá bom? Em nome de Jesus. Pai querido, neste culto de Shabat, nessa celebração, eu quero primeiro abençoar nossa casa e nossa família. Eu quero declarar a bênção sobre os meus filhos. Eu tenho ensinado, Senhor, desde quando eles eram pequenos, eu procurei ensinar para eles o caminho certo, ensinar que eles deveriam servir ao Senhor, que eles deveriam ser obedientes à Tua palavra, e eu fico muito feliz por minha casa, minha família servir a Ti. E eu quero, ó Deus, liberar a bênção sobre eles, que eles sejam prósperos em tudo, que não falte a bênção na vida deles, que não falte o socorro do Senhor, as mãos do Senhor, sobre meus filhos, minhas filhas, meus genros, minha nora, meus netos, sobre os meus filhos espirituais, aqueles que são da nossa igreja, que nós amamos tanto, que também sobre minha esposa, sobre minha mãe que está com bastante idade, sobre, enfim, sobre nossa família, irmãos, parentes. Eu quero que a Tua graça alcance a todos agora, em nome de Jesus, que o Senhor cuide. Eu peço, aproveito para pedir que o Senhor dê saúde, que o Senhor nos proteja desse vírus terrível, que o Senhor venha fazer esse vírus perder força, esse vírus morrer, esse vírus ser exterminado. Eu peço a cura para as pessoas que estão infectadas, peço a proteção para aquelas que estão saudáveis, peço, Senhor, também que o Senhor conforte aqueles que perderam alguém e que dê recuperação para aqueles que estão enfrentando esse momento difícil e que dê também o socorro financeiro para aqueles que estão passando enormes problemas financeiros nesse momento, em nome de Jesus, que a Tua bênção venha sobre nós, por Tua misericórdia e por Tua graça, é que nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero partir para o encerramento deste culto, ok? Geralmente, quando nós fazemos um culto online assim, demora mais ou menos 1h30, hoje nós estamos simplificando um pouco, como eu falei no comecinho, nós tivemos um problema na transmissão, e nós nos propusemos, a partir das 9h30, nós transmitirmos novamente esse culto, gravamos esse culto, tá bom? Por causa do problema de transmissão que nós tivemos no começo. Espero que dê tudo certo, espero que todos vocês possam ter participado, possam ter participado do louvor, ouvido a palavra. Então, eu estou simplificando, quero encerrar rapidamente. Mas eu quero deixar um convite para depois da manhã, domingo, 9h30 da manhã, nós estaremos fazendo o nosso culto presencial. 9h30 da manhã, não estamos tendo culto à noite, e apenas um culto só na semana, por questão de precaução, pensando em vocês, tá bom? Eu quero deixar meu convite para você que pode, quem não pode, quem está doente, que está com algum sintoma, está gripado, ou está no grupo de risco, fique em casa. Mas para você que pode, queridos, faça uma visita para a gente, vai participar do culto com a gente, domingo, 9h30 da manhã, tá bom? Na nossa igreja, Avenida Moriaque Ueno, 918, aqui na Cidade Jardim, no bairro Cidade Jardim, perto do Balneário Paraíba e bem pertinho do centro da cidade, queridos. É 5 minutos ali da Praça Três Poderes até a nossa igreja. Então, convido você e também quero deixar um convite para você da seguinte forma: seja um parceiro do nosso ministério. Todas as igrejas nesse momento, sejam igrejas, sejam sinagogas, todos estão precisando de apoio, estão precisando de condições. Muitas igrejas estão fechando porque estão até sem condições para pagar seus aluguéis, né? Contas enormes. Sabe, queridos, a nossa fidelidade no dízimo e nas nossas ofertas cuida do ministério, cuida da igreja. E eu quero convidar todos vocês que têm sido abençoados pelas nossas lives, pelos nossos cultos, que você também contribua. Se você quiser contribuir, nós temos informações aí, nós vamos deixar as informações, inclusive no encerramento nós temos um QR Code, você vai ver o QR Code, basta apontar aí o seu celular, você tem todas as informações. Abençoe esse ministério. Quero orar por você agora, encerrando esse culto, e fazendo aquilo que nós fazemos todo Shabat. Eu vou chamar o Xander para que ele venha aqui e a Bruna também, tá bom? Nós vamos agradecer a Deus pelo pão e pelo cálice, ok? Nós queremos abençoar
tanto o pão quanto o cálice, agradecendo a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, tem dado alimentos para que nós possamos comer, tem cuidado das nossas casas, tem cuidado das nossas famílias. Pai querido, obrigado, porque o Senhor não tem deixado faltar nada para ninguém. Dê o que comer, dê o que beber, se alguém está passando necessidades, envie um milagre, e nós te agradecemos no final deste culto, antes de comermos, antes de celebrarmos também, em nome de Jesus. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos dá o pão da terra. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos dá o suco da videira. Nós comemos, nós bebemos, sendo gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, tenha uma boa noite, um bom descanso, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te conceda a paz. Um sábado de bênção para você, uma boa noite, um bom descanso. Shabbat Shalom a todos.